que a graça do Espírito Santo seja sobre cada um nessa noite. Que o Senhor receba a nossa adoração, que toda a ministração seja dada a Ele nessa noite. Feche teus olhos e engrandeça o nome dele. Feche os teus olhos e diz que toda adoração, todo louvor é para Ele nesse lugar. Senhor, vem sobre nós, vem sobre este lugar, Espírito Santo. Venha, Deus, receber a nossa adoração, nosso louvor. Vem, Senhor Jesus, com o teu Espírito responder com fogo sobre este lugar. Nós adoramos o Senhor em Espírito e verdade. Nós declaramos que o Senhor é nosso Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende, sem nenhuma explicação. A ti, porém, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi descendência de Abraão, meu amigo. Eu te tomei desde os confins da terra, chamei-te dos teus recantos mais distantes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Amém, igreja? Pela quinta-feira a gente estava orando ao Senhor nesse lugar, e o Senhor ele veio tocando aos nossos corações, falando sobre intimidade com Ele. E é nesse lugar
nós vamos buscar uma intimidade com o Senhor. A igreja, a comunidade Emanuel, mas a igreja, nós, precisa de uma intimidade com Deus. Passar o nosso tempo em oração ao Senhor. O Senhor tocava firmemente no meu coração e falava assim: não é o louvor, não é a ministração do louvor nesse dia. Nesse dia há uma necessidade de oração. E eu quero dizer que a oração, o louvor e a palavra caminham juntos. Precisamos dessa intimidade com o Senhor, igreja. Eu quero pedir que você feche os seus olhos e que você gaste o seu tempo com o Senhor em oração. Que esse seu tempo seja de uma adoração, de um clamor ao Senhor, não pelos seus bens, por aquilo que você tem buscado nessa terra, porque tem coisas nessa terra que com o tempo a gente adquire, mas busque por uma intimidade com o Senhor. Busque por uma intimidade com o Senhor, igreja. Senhor, nós levantamos um clamor, nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Vem falar aos nossos corações nesse momento, ó Deus. Venha tocar nos nossos corações com o Teu Espírito Santo, Pai. Nos livra agora, Senhor Jesus, de todas as potestades malignas. Aqueles que estão nos assistindo nessa noite, Senhor, através da página, ó Deus. Entra agora, Senhor, com o Teu poder e com a Tua glória e a Tua graça sobre essas vidas, ó Deus. No Teu nome, Senhor, a Tua palavra fala que nós curaríamos os enfermos. No Teu nome nós expulsaríamos demônios. No Teu nome as pessoas seriam batizadas, curadas, ó Deus. Então eu clamo juntamente com a igreja neste momento, Pai. Tira toda a aflição do Teu povo, tira toda a ansiedade, tira toda a angústia, meu Deus. Coloca agora um espírito manso, coloca agora os frutos do Teu Espírito Santo sobre essa igreja, Pai. E neste momento o Teu Espírito venha sobre cada vida que está neste lugar e que essa igreja seja tomada pelo Teu poder e pela Tua glória, ó Deus. Que neste momento a gente venha compreender de uma vez só, Deus, o que é o Teu ministério em nossas vidas, Senhor. Porque a gente não veio nesse lugar para buscar por prata nem ouro, e não viemos nesse lugar para ministrar apenas um culto para fazer bonito, mas a gente veio aqui louvar o Deus, o grande eu sou. Nós vamos louvar aquele que um dia morreu por nós na cruz do Calvário. E eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo desça sobre nós, esteja sobre as nossas vidas, ó Deus, aquietando a nossa alma, porque as circunstâncias terrenas, Pai, não podem interferir na nossa vida espiritual. E nesse momento, Senhor, eu clamo juntamente com a igreja e nós te adoramos em espírito e em verdade. Neste momento a Tua igreja clama, neste momento a Tua igreja declara que o Senhor é Deus sobre este lugar. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Vem com a Tua glória, vem com a Tua face, Senhor. Vem agora, Senhor Jesus, com o Teu poder, inundando os nossos corações, quebrantando, Senhor Jesus, tirando, Senhor, toda a maldade, toda a ansiedade, toda a angústia. Oh Deus, vem colocar o vigor sobre a Tua igreja, Pai. Que neste momento a Tua igreja tenha força, Senhor, para orar, para lutar, Senhor, para estar na Tua presença, de um anseio. Vem colocar um anseio pela Tua palavra, uma força, um vigor pelo Seu ministério, Senhor Jesus. E assim que nós pedimos e agradecemos o Teu nome, no nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta.
noite. Declara ao Senhor que Ele é o teu Deus. Declara que Ele é rei sobre a sua casa, sobre o seu lar. Declara ao Senhor que Ele é o teu Deus. Pede para que o Senhor entre nos lugares mais profundos do seu coração e pede para que Ele faça morada no teu interior. Pede para que Ele tire todos os outros altares que existem dentro de você e peça para que Ele seja suficiente na tua vida. Pede para que Ele seja suficiente na tua vida. A ti eu cantarei louvor. Deus está. Pai, nós declaramos o Ti nesse momento. Nós declaramos que o Senhor está neste lugar. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo em nosso meio. Eu creio, ó Deus, que o Teu Espírito Santo está visitando vidas nessa noite. Eu sei que através desse louvor o Senhor está recebendo a nossa adoração. Eu sei que Tu está entrando em cada coração, ó Deus. E eu declaro e eu profetizo em nome de Jesus que o Teu Evangelho seja como uma flecha em cada vida neste lugar. Que o Teu Evangelho seja transformador em nossas vidas, ó Deus. E eu declaro nessa noite que o inimigo ele não vai ter mais força sobre a Tua igreja. Que o inimigo não vai mais tirar o meu povo da Tua presença, meu Pai. E eu creio em nome de Jesus que hoje as pessoas vão ser transformadas porque o Senhor está. O Senhor está neste lugar. E a Tua palavra é clara, Pai, que aonde Tu está, meu Deus, ali a mudança de caráter, ali a mudança, ali o Espírito se limpa, ali o Espírito se conecta ao Senhor. Oh Deus, que através dessa oração, que as pessoas que estão nos ouvindo te recebam nessa noite. Oh Pai, coloca o anseio pela Tua palavra, coloca o anseio por te buscar, meu Senhor. Aleluia. Oh Senhor, os olhos fechados, igreja. Declare ao Senhor hoje as coisas elas estão se caminhando um pouco diferente. Porque é um momento onde a gente precisa simplesmente se limpar. É um momento que a gente precisa limpar o nosso espírito. É um momento que a gente precisa jogar tudo para fora para que a gente possa receber do Senhor algo novo em nossas vidas. Aquela unção do culto passado já foi, hoje é uma nova unção. Hoje é um novo querer do Senhor nas nossas vidas. Hoje é uma transformação diferente do Senhor nas nossas vidas. Mas o Senhor toca no meu coração e declara, e eu sinto que precisamos de intimidade com o Senhor. Precisamos gastar tempos de oração ao Senhor. Precisamos buscar Ele de todo o nosso coração, de todo o entendimento para cair. Então o nosso louvor se achega a Ele como um cheiro suave. Aleluia. Nós declaramos, Senhor, a minha vida é do Mestre. Declara, Senhor, meu coração é do meu Mestre. Meu caminho é do Mestre. Espírito Santo.
montes se transformam em planícies diante dele. Eis que os mares escutam a sua voz e obedecem. Eis que os ventos estão a seu favor. Receba a igreja nessa noite. Receba o Espírito Santo nessa noite. Receba uma unção. Receba a unção sobre a tua vida. Receba a unção do Senhor sobre você. Aleluia. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos, ó Senhor. Declare bem alto, te exaltamos, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos filhos anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos vendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Declara, Senhor, com seus olhos fechados. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te louvamos neste lugar, ó Deus. Venha o nosso favor, ó meu Pai. Venha o nosso encontro, tirando todas as barreiras. Tudo aquilo que vem sendo de atrapalho para que nós nos acheguemos ao Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que vem impedindo que a tua face seja voltada a nós e que nós sejamos voltados ao Senhor. Quebra as barreiras, ó meu Deus. Envia o anjo forte nessa noite, Pai. Vai quebrar todas as barreiras, vai tirar todas as potestades malignas. Abre os olhos da sua igreja, ó Deus. Abre os olhos da sua igreja para que contemple a tua glória neste lugar. E derrama, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um. Amém. Glória a Deus. Pastor Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus por estar conosco mais uma vez, mais um pouco, mais um culto. Nosso quarto culto, daqui a pouco já estamos completando o mês. Daqui a pouco já estamos completando o ano. Daqui a pouco 10 anos. Até o Senhor nos permitir a força, nós estaremos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, nos aperfeiçoando cada vez mais, nos
lapidando, né? A gente vai se afiando, como a própria palavra diz, vai sendo, porque ninguém é melhor do que ninguém. Como nós falávamos na quinta-feira aqui, Deus, ele, as multiformas que Ele dá para que o ministério dele, para que a obra dele seja aprimorada. Um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra. Mas a gente tem um corpo ligado à cabeça que é Cristo. Então a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se atirando e a gente vai melhorando, melhorando, melhorando e melhorando, melhorando. Também quero saudar os que eventualmente vão ter a oportunidade de assistir esse culto pela nossa página no Facebook. Ainda não fui dessa vez, a gente consegue transmitir ao vivo no YouTube, mais algumas pendências ali para a gente regularizar. Mas acredito que nos próximos cultos a gente também já vai estar mais uma mídia aí, né? Mais uma plataforma divulgando, transmitindo ao vivo os nossos cultos, para que todas as pessoas do mundo um dia possam ter acesso ao que for ministrado em nome do Senhor Jesus. Também quero fazer algumas menções acerca dos próximos cultos, já justificar a minha ausência neles. Não estarei nos próximos 2 cultos. Na semana que vem, dia 16, tem uma formatura para ir. Não estarei falando de Deus aqui, mas estarei falando de Deus lá. Farei a homenagem a Deus na formatura do terceirão. Em 20 e tantos anos da fundação do Centro Educativo, é a primeira vez que o professor da fundação irá fazer essa homenagem. Teria a oportunidade de lançar uma semente naquela terra tão próspera e frutífera que é essa de Cairus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado, assim, coisas improváveis, né? E essa é mais uma. E no dia 23 não estarei aqui também, porque é véspera de Natal e irei visitar meu pai. Meu pai que está morando com a minha irmã, depois que minha irmãzinha se foi, a minha irmã levou para morar com ela, e é uma cidade que não é assim tão perto, e ele tem que se deslocar em um certo tempo e não dá para ir sem ele voltar. A gente tem que ir ficar um tempo lá. Então não vamos estar também no dia 23, mas dia 30 a gente está outra vez aqui, véspera de virada de ano, e a gente vai comungar junto aí na palavra do Senhor em comunidade, né? Faço menção também, igreja. Agora vem com a instrução, né? E Tiago escreve, Tiago no capítulo 1, a partir do versículo 22, que é bem interessante essa instrução, que ele vai nos deixar. É do 21, do Tiago 1, do versículo 22 até o final do capítulo 1. Ele vai dizer assim que é importante que a gente não apenas sejamos apenas ouvintes da palavra. Ele chama atenção para isso. Não é apenas ser ouvinte, é ser praticante da palavra. Ele quer que a gente pratique. Porque se a gente simplesmente ser meros ouvintes, ele vai dizer que é semelhante a um homem que vai ao espelho, à frente do espelho, e mostra a sua face à frente do espelho. Logo, quando ele sai, ele esquece do que viu. Então ele diz: pratique a palavra. Se você quer ter, ele vai dizer rigorosamente isso, claro que em outras palavras, mas ele vai dizer: se você quer ter algum tipo de caminho correto, conduta, prosperidade, seja lá o que for, pratique o que está escrito aqui, pratique. Porque se você não praticar, os ensinamentos eles se tornam nulos na tua vida. Eu posso ter muitas e muitas teorias, saber muitas e muitas coisas, mas se eu não colocar em prática, de nada tem valida. Eu tenho que colocar em prática. E é lógico, igreja, que nessa vida de renúncias que nós cristãos temos que ter, essas práticas elas não são assim tão fáceis.
essa necessidade de praticarmos o que está aqui, às vezes nós temos dificuldades para colocá-las em ação, porque isso requer renúncias, isso requer você abrir mão do teu ego, do teu orgulho, para fazer outras situações que são difíceis, mas necessárias. Você tem que ter escolhas na tua vida, você tem que ter, baseado nisso também. Doa ou não doa, é melhor você fazer o certo do que você tentar fazer do teu jeito. Porque se eu tento fazer do meu jeito, lá no final eu consigo chegar à conclusão de que eu trilhei um caminho que não me levou onde eu queria chegar. Então pratique. Não sejamos meros ouvintes, mas praticamos a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se vocês estão aí com as suas Bíblias, por gentileza, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Glórias a Deus. A gente agradece a Deus, né? Eu não me canso de falar isso, igreja. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Toda manhã Ele nos batiza com a sua misericórdia, igreja. Ele nos permite o fôlego de vida, para que nós tenhamos mais uma oportunidade de fazer a diferença. Eu não me canso de dizer isso. A graça que nós temos de chegar aqui com as nossas próprias pernas, igreja. Estarmos aqui não por pressão, mas por iniciativa. Não teria melhor lugar para você estar nessa noite, igreja. E você sabe que vocês teriam outras opções para estarem agora. Certamente teria. Convites, que talvez rejeitaram para estar aqui. Deus se agrada quando você se oferece em sacrifício para estar aqui, comungando, aprendendo, retendo da palavra dele. Então agradeço a Deus, igreja. Agradeço a Deus quantas e quantas pessoas não têm a mesma oportunidade que vocês estão tendo agora, porque estão no leito do hospital, porque estão privadas de sua liberdade no presídio, acabadas na sua própria casa, reféns de si mesmo. Mas pela graça de Deus vocês estão aqui. Louve a Deus por isso. Louve a Deus. Louve a Deus. Não se canse de louvar a Deus por isso. Ele permitir a saúde a você. Em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, igreja. Marcos, segundo os historiadores, os teólogos, eles vão afirmar que Marcos é o primeiro evangelho que vai ser escrito. Dos 4 evangelhos, Marcos vai ser o primeiro, mais ou menos 65 anos depois que Jesus ele vai para a glória. Marcos é um dos que não andaram com Jesus, assim como Lucas, mas eles andaram com pessoas que foram testemunhas oculares do que Jesus fez. Marcos, ele andou com Paulo. Marcos, ele andou com Barnabé. Mas Marcos andou com Pedro. A palavra vai dizer que o nome dele não é Marcos, é João Marcos. Isso vai estar lá em Atos, capítulo 2, se não me engano, um pouquinho mais para frente. Não é em capítulo 2, um pouquinho mais para frente vai se referir a João Marcos. E é Marcos. E da mesma forma, igreja, que para a gente olhar uma pedra preciosa, né? A gente tem que olhar ela de diferentes perspectivas. Para a gente entender a preciosidade de Deus, a gente também tem que olhar de outras perspectivas através dos evangelhos, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apresentam Jesus de formas diferentes. Mateus vai apresentar Jesus como o rei. Marcos apresenta Jesus como servo do Senhor. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Todos eles tendo o seu ponto de vista. E Marcos ele traz, embora seja um evangelho mais curto, ele traz essa ideia de Jesus como sendo o servo do Senhor. E esse texto que eu quero
trazer a reflexão da igreja. Ele também vai estar em outros 2 evangelhos. É Marcos capítulo 5, igreja. Marcos capítulo 5. Esse mesmo texto vai estar em Lucas, só que daí lá no capítulo 8. Vai estar em Mateus também, só que lá em capítulo 8 também. O mesmo texto, com algumas peculiaridades, algumas diferenças. Eu vou fazer a leitura desse texto, igreja. Se vocês têm a Bíblia, vocês acompanham aí. Vocês que não têm, tentem fixar o roteiro do texto, porque é um texto tanto quanto longo, porque ele vai trazer uma experiência poderosa de Jesus. A gente vai entender como Jesus ele tinha poder sobre todos nesse mundo natural, mas principalmente espiritual. E não me interessava para Jesus se era um demônio, se eram milhares. Ele pisava na cabeça deles da mesma forma. O texto é um texto conhecido. Provavelmente todos aqui já tiveram algum tipo de contato com esse texto em alguma outra congregação, eventualmente ouviram isso daqui. Talvez não seja novidade, mas a própria palavra diz que ela se renova. A palavra se renova na nossa vida. Então alguma coisa que vocês irão ouvir aqui, de repente vai servir para vocês entenderem aqui e de alguma forma colocarem em prática. Marcos capítulo 5. Acompanhe o texto comigo lá, por gentileza. Versículo 1. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Talvez aí na Bíblia de vocês seja Gadarenos. Versículo 2. Descendo do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual orava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não o podia prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre, em dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, feridos e com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou-o, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um espinhadeiro no mar, onde eles se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que lhe fora endemoniado que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor me fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus. A palavra fala muito sobre primeiro amor. A gente, quando aceitou a Jesus, alguns ainda que estão mais, uma caminhada mais recente aí, quando a gente está
momento de conhecimento, né, de busca, está com essa sede ainda, que deveria ser uma constante na nossa vida, mas a gente às vezes acaba se esfriando, né? Mas quando a gente está nesse caminho, a gente tem essa vontade de aprender, e a gente começa a visitar lugares. Vejo que todos aqui fizeram isso, fazem. Eu fiz isso. Ia para todos os cantos, viagens até longas. Eu fiz e conheci muita gente e aprendi muito. Algumas coisas eu entendi como certas, outras eu entendi como erradas, mas todas me foram úteis. Todas as minhas experiências nessas minhas andanças por aí foram úteis. Eu lembro que certa vez que eu estava numa congregação e havia ali uma banda tocando, e havia ali um ministro do louvor, que era o que coordenava o grupo de louvor daquela congregação. E lembro que eu era recém-convertido ainda, e ele, junto com os louvores, ele trouxe uma ministração que se referia à família, falava sobre a família. E aquele homem, um homem muito querido pela congregação, né, ele cativava a todos que estavam ali pela sua eloquência, né. Passado algum tempo, igreja, esse homem, ele caiu. De alguma forma, o mundo conseguiu, com os seus manjares, ir achando brechas nele, e plantou nele uma semente, talvez uma das mais terríveis dentro de um relacionamento, a semente do adultério. E aquele homem, ele caiu em adultério. E aquilo foi um choque tão grande para aquela congregação, porque afinal de contas eles viam nele uma referência, que afetou a sequência daquele ministério. E aquele homem que tem uma família linda, ele a perdeu. E aquele homem, ele começou um outro relacionamento, e hoje ele está sozinho. Isso, porque lá na frente, lá atrás da palavra, lá no final da palavra, a gente vai entender que por brechas que nós damos, às vezes pequenas, brechas pequenas, é ali, é por ali, o inimigo ele vai começar a minar a nossa vida, é por ali ele começa a minar. Mas diferente da tua falha, é lógico que o teu pecado tem consequências. Jesus já pagou o preço pelo teu pecado. Ele te ama, dependendo do que você fez ou do que você deixou de fazer, ele vai te amar incondicionalmente. Mas tudo que você faz aqui tem uma consequência. Jesus diz: não se deixe escarnecer, não se deixe enganar. O que eu me fizer, assim é com ele. Falei lá, a palavra diz isso. Mas a palavra diz, lá no final da palavra, a gente vai entender por que eu fiz esse comentário. Mas a palavra diz que Jesus, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos: partimos, vamos para o outro lado do meio, outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que era uma das principais referências para o Evangelho de Jesus. Porque eu vou tentar, igreja, presta atenção em mim aqui. Eu vou tentar fazer com que vocês entendam a espacialidade daquele lugar. Suponhamos que essa parte aqui, quando a gente tem
suponhamos que isso daqui seja o Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, também conhecido dessa forma, o Mar da Galileia. Jesus, a maioria do seu ministério, das suas pregações, dos seus milagres, ocorreram nessa margem do Mar da Galileia. Aqui nós tínhamos a Galileia, do outro lado nós tínhamos as colinas de Golã, e aqui nós tínhamos várias cidades, não diria cidades, mas como se fossem distritos ou bairros maiores. Entre elas nós tínhamos uma chamada Cafarnaum, era mais ou menos nessa posição aqui, e ali Jesus operou muitos milagres, e foi senão o maior ministério de Jesus foi nessa região. Se vocês voltarem em Marcos 4, vocês vão ver que Jesus ele vai ficar um tempo ali contando parábolas. Ele conta várias parábolas, inclusive uma que foi até tema da ministração da semana passada, aqui, Marcos 4, né? Sobre a parábola do semeador. Jesus conta essa, depois Jesus conta a parábola do grão de mostarda, e aí Jesus fala para os seus discípulos: agora sim, vamos partir para o outro lado. E essa distância aqui, igreja, desse lado aqui do Mar da Galileia até esse lado aqui, onde eu ia ter Gadara, era desse lado aqui, é uma distância de mais ou menos 15 quilômetros. E a Bíblia diz isso em Marcos 4, que quando eles partiram, imagino que Jesus estava muito cansado, porque a rotina dele de pregar o Evangelho e operar os milagres, maravilhas, isso provavelmente o desgastava fisicamente. A palavra diz que quando eles entram na embarcação, Jesus vai dormir. E eles começam a travessia. Mas Jesus fala para eles: vamos para o outro lado. Igreja, não tenho dúvida disso. Às vezes, na nossa trajetória, até chegar onde a gente tiver que chegar, nós teríamos tempestades, nós enfrentaremos tempestades, nós enfrentaremos ventos contrários, não tenha dúvida disso. Mas se Jesus falou que você vai chegar, você vai chegar. E a palavra diz que os ventos eram fortes, e aquilo começou a formar ondas, né? Ondas. E aí alguém vai lá e acorda Jesus. E Jesus, você está dormindo aí, né, cara? E nós estamos passando um bocado. Olha a força desses ventos aqui, a gente vai morrer. Jesus vai lá e deu por hoje. Pode acabar vendo, pode acabar tudo que for. Aí ele se meu Deus, quem é esse que até tempestade acalma? Quem é esse que até o vento acalma? E a palavra diz que aí, na segunda metade, eles conseguem chegar lá com tranquilidade. Aqui, queridos, não é à toa que Jesus se concentrou aqui, porque aqui era uma maioria deles judeus. Jesus era judeu, então aqui eu tinha judeus, aqui eu tinha gentios, aqui eu tinha pessoas que não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles eram ímpios. E foi a primeira vez que Jesus vai trazer a palavra para os gentios. É a primeira vez que Jesus faz essa missão. Ele sai daquele terreno que era mais propício, que era mais amigável, para ir para uma região que era mais complicada. E mal ele chega lá, a palavra diz que antes mesmo de Jesus descer, já começa a vir um homem correndo em direção a Jesus, nu, todo machucado.
porque ele se mutilava com as pedras. Igreja, talvez nós não andemos por aí, irmãos. Claro que não. Mas talvez nós andemos aí com as nossas mutilações físicas, mas mutilações que nós temos aqui dentro, mutilações que nós mesmos, nos nossos momentos de fraqueza, nós nos permitimos. Eu cedi hoje para pornografia. Eu cedi hoje para bebida alcoólica. Eu cedi hoje para uma fofoquinha. Vamos dar uma fofoca de uma vez em quando, né? Só que não. Eu me mutilei hoje um cigarrinho, alguma coisa nesse sentido. Nós temos essas mutilações. Nós tentamos se esconder dos outros. Mas Deus, Ele está vendo tudo. Ele vê. E a Bíblia diz que aquele homem chega num estado deplorável. E Jesus mal coloca os pés naquele lugar, em Gadara. Aquele homem se atira aos pés dele para adorar Jesus. Mas a palavra vai dizer que ali no decorrer dos versos, que aquele homem ele já tinha a população daquele lugar, Gadara, já tinha tentado prender aquele homem várias vezes. Gadara era um lugar que era carregado de pecado, mas até os padrões daquele lugar, padrões de pecado, padrões de tudo que era ruim perante os olhos de Deus, até para aquele lugar esse endemoniado incomodava. E eles tentaram de alguma forma: vamos tirar esse cara de cena, vamos prendê-lo. A palavra diz que eles prenderam ele com grilhões, com cadeias, uma espécie de correntes. Só que ele era tão forte, os demônios que estavam nele o deixavam tão forte que ele arrebentava aquilo como se fosse palha. E ninguém conseguia dominá-lo. E ele andava vagando. Tentem imaginar a cena, igreja. Ele só dormia em cemitério. Ele só dormia dentro de catatumbas. Imaginem as tormentas que esse homem vivia, dia após dia, se mutilando à margem da sociedade, excluído, definitivamente excluído por tudo e por todos. Aquele homem, ele vê Jesus, se atira e ele adora Jesus. Mas antes mesmo, se a gente for refletir, antes mesmo de Jesus chegar a pisar naquele lugar, eu imagino que Jesus já tinha dito lá no barco, quando aquele homem estava vindo correndo lá, Jesus já disse: sai desse corpo, sai desse homem, espírito. E aquele homem já cai adorando-se aos pés do Senhor Jesus. Jesus questiona ele: quem você? Meu nome é Legião. Legião, igreja, era uma forma de você contar o exército romano. Você tinha ali os fragmentos do exército, né? Ele era fracionado. E legião era uma forma de você fracionar um pedaço do exército romano. Legião são mais ou menos, ou eram mais ou menos, 3.000 soldados romanos. Então ele vai dizer: legião, meu irmão, porque eram muitos os demônios. Então aquele homem tinha mais ou menos uns 3.000 demônios dentro dele. Sabe, igreja,
Um dia eu ouvi um homem de Deus falando que o diabo, o Lúcifer, ele não é nem o mais forte dos demônios, ele é o mais inteligente deles. E todos os outros, até aqueles que são mais fortes do que eles, estão a seu serviço. E são demônios dos vários tipos. Os mais comuns são aqueles que entram dentro da nossa casa para arrebentar com a nossa família. Esses são os mais comuns. E eles vão no ponto mais fraco, às vezes, dos nossos filhos, ou os nossos pais, ou o nosso cônjuge, nossa esposa, ou o marido. Esses demônios, eles vão ali. Provavelmente esse homem foi vítima disso. E a palavra diz então que Jesus pergunta qual é o seu nome. Ele fala legião, porque eram muitos. E ele fala a Jesus: pede, não nos atormente, Jesus, não nos atormente, Jesus, nós te pedimos, não nos tire desse lugar. Porque ali, igreja, naquele lugar ali de Gadara, os demônios estavam em casa, porque ali não tinha lei, ali era o mundo que governava, o mundo. E a gente sabe, igreja, a maioria daqui, a grande maioria daqui, veio do mundo para a igreja. E a gente sabe que no mundo é muito mais fácil, de estar lá, não tenha dúvida disso. É tudo muito mais acessível para quem está lá no mundo. É tudo muito mais fácil para quem está lá no mundo. Agora, vir para esse caminho é difícil. Por isso que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muitas pessoas ouviram a palavra, mas poucos virão. Por quê? Porque você vir para cá exige mudança, exige transformação. E nem todos estão dispostos a isso. Nem todos estão dispostos a abrir mão das suas mutilações no mundo. Porque às vezes essas mutilações são boas, porque eles satisfazem. Sabe, igreja, que a nossa alma é muito volátil. A nossa alma ela vai pender para quem estiver ganhando, igreja. Se é a tua carne que está ganhando, a tua alma vai pender para a carne. Se é teu espírito que está ganhando, a tua alma vai pender para o espírito. E é assim que é. Quem é que está ganhando na nossa vida? É difícil. É uma luta diária, igreja. Diária. Paulo fala, né? Miserável. Paulo, o homem que mais contribuiu para o Evangelho, para a palavra de Deus, missionário que levou a palavra do Senhor por continentes que não tinham cheiro, foi ele mesmo dizia: miserável homem que sou, porque ele era atormentado pelo espírito da carne dele, pelo que ele fez no passado e pelo que ele era. Ele diz que todo dia vinha o mensageiro de Satanás e os poucos bofeteavam ele no lugar para mostrar: não, quem você é, eu sei quem você é. Igreja, sempre que tiver alguém que vai te jogar coisas na tua cara sobre o teu passado, é o mensageiro de Satanás. Sempre que tiver alguém: você, cara, você não vale nada porque você fazia isso, você fazia aquilo, é o mensageiro de Satanás. Porque se é o mensageiro de Deus, ele vai falar: cara, que bom que você fez isso, que bom que você mudou o teu caminho. Ele vai te estimular, te incentivar a continuar nessa mudança. E é assim que é. Miserável homem que sou, miserável homem que sou. E ele disse: nossa, Jesus, a gente não quer sair daqui, não nos tira desse lugar, porque aqui a gente tem matéria-prima para ficar. Nós somos muito, a gente sai desse cara aqui, tem de repente mais 10 igual a ele por aí, para a gente encontrar morada. Mas a palavra diz que algo muito curioso, igreja, que bastava por ali uma manada de porcos, 2.000 porcos aproximadamente. E veja que interessante, desse lado aqui, até hoje, os judeus não comem porco,
Porque tem aqueles judeus que não entendem que Jesus é o Messias. E esses que não entendem que Jesus, eles reconhecem Jesus como profeta, mas não como Messias. Eles ainda guardam o Messias. Então eles vivem naquelas regras dos primórdios. Então até hoje eles não comem carne de porco. E naquela época, então, aqui, porco terminantemente proibido. Mas aqui, eles tinham criações de porco. Eles criavam porcos. Talvez vocês lembrem, igreja, de uma parábola do filho pródigo. Aquele mesmo. Ele pega a parte dele da herança e ele vai para o mundão. E ele se arrebenta no mundão. A Bíblia diz que depois que ele gastou tudo, ele vai acabar comendo junto com os porcos. Ele vai comer lavagem junto com os porcos. Até ele ter a iniciativa de voltar para casa. Enfim, vocês conhecem isso. Mas aqueles demônios fazem uma proposta para Jesus. Jesus, ó. Está vendo aqueles porcos ali? Ó? Coloca nós neles. Tira nós daqui. Coloca eles naqueles porcos ali. E Jesus fala: legal, eu vou fazer dessa forma mesmo. E aqueles demônios saem daquele homem e vão até aquela manada de porcos que estavam ali passando. E a Bíblia diz que eles vão até um precipício, aqueles porcos, e eles se atiram no abismo. E todos, os 2.000 porcos, vão morrer. A Bíblia diz que todas aquelas pessoas que estavam testemunhando aquele momento ficaram assustadas com aquilo ali. Algumas até falavam: saia daqui, Jesus, saia daqui. Olha o prejuízo que você está dando para a gente. 2.000 porcos. Hoje, eu não sei quando, se a gente for trazer uma cotação de hoje, o preço de um porco, também tendo 2.000 porcos, deveria ter todo tipo de porco ali, talvez o filhotes, talvez as matrizes, talvez ali os que eram os que procriavam, enfim, deveria ter porco de qualquer jeito ali. Talvez é difícil a gente quantificar o preço de porco hoje, né? Varia-se muito, enfim. Mas vamos arredondar aí, sei lá, 500 reais por porco. Talvez mais, talvez menos. E se fosse 500 reais por porco, havia 2.000. Se a gente fazer uma conta rápida, aquelas pessoas estavam vendo um prejuízo de mais ou menos 1 milhão. Se atirando naquele precipício. E eles só conseguiam ver isso. E eles só conseguiam ver o problema material. Eles não conseguiam ver aquela alma que estava sendo salva. Mas eles conseguiam ver só o problema. E às vezes isso é uma das nossas situações do nosso dia a dia, porque às vezes, quando vai mexer no nosso bolso de alguma forma, a gente já pensa diferente. Vou dar oferta. Igreja, nós não abrimos esse ministério, o pastor Adilson não abriu esse ministério por causa das ofertas. As ofertas ocorrerão porque é um princípio bíblico. Mas tudo que entrar aqui, igreja, é bom. Graças a Deus, Deus nos capacitou para a gente fazer, dar sequência na nossa profissão aí fora. Deus tem abençoado de todas as formas, né? Mas é um princípio bíblico. A oferta é um princípio bíblico.
Deus, não é para o pastor Adilson, seja para quem for. Talvez essa oferta que estiver entrando aqui vai de repente chegar a uma família que precise, a alguém que precise de alguma forma. Então vocês estão contribuindo com ele. Aquelas pessoas que estavam lá, elas não conseguiam ver a parte boa de ver aquela pessoa sendo salva, aquela alma sendo salva. Elas conseguiam olhar só para o problema, que era o prejuízo que eles estavam tendo. Sai daqui, Jesus. Olha o problema que você nos trouxe, o prejuízo que você nos trouxe. Sai daqui. Você não é bendito nesse lugar. E a palavra diz que aqueles homens, eles de repente, não é aquele. Eu acho que aquele cara não é aquele endemoniado. Talvez alguns se cutucaram e falaram: parece que é ele. Mas olha, ele está vestido. Ele está vestido. Igreja. As suas vestes irão mudar. Não me refiro estética. Não é isso. Não é isso. Mas as pessoas verão você de outra forma. Porque você será de outra forma. É inevitável, igreja. Eles vão perceber a diferença em você. É inevitável isso. Eles irão ver. Pô, não é aquela menina lá? Pô, lembra quando ela fez isso, fez aquilo, brigou com não sei de quem, falou mal não sei de quem, foi roubado lá. É aquela lá. É aquela, olha o jeito dela lá. Olha outro homem lá, que falava isso, papo lá. Olha o jeito dele. Olha como ele está vestido, não ele fica estético. Mas olha a diferença que há na vida dele. Aquelas pessoas olharam para aquele endemoniado e viram isso. Não é aquele lá? Olha, ele está vestido. Talvez vocês lembram, igreja, quando Jacó brigava com o anjo, o anjo queria subir e ele falava: você não vai sair daqui enquanto você não me der uma bênção. Jacó agarrava com o anjo. E o anjo fala: então é assim, cara, tudo bem, eu te dou a bênção, mas eu vou ferir a tua coxa. E ele fere a coxa de Jacó. E aí, imagine a cena, igreja. Jacó, um dia voltando, agora não mais Jacó, mas Israel. Ele voltando, mancando, né? As pessoas olhando: pô, é Jacó? Não, não é. É ele? Não, não é. Não é. É sim. Mancando, igreja, nunca mais você vai andar da mesma forma. Nunca mais. Nunca mais. Quando você é alcançado por Jesus, nunca mais você vai andar da mesma forma. Eles verão, todos verão a diferença em você. Todos verão. E serão influenciados por ela. Em nome do Senhor Jesus. Mas a palavra diz que aquele agora ex-endemoniado, ele fala: Jesus, eu quero ir com você. Porque Jesus fala para os seus discípulos: agora vamos voltar. A nossa missão aqui está cumprida. Vamos voltar para o nosso local. E aquele homem fala: não, Jesus, eu quero ir com vocês. Jesus fala: não, você não vai. Você não vai, porque a tua missão não é lá no fluxo. A tua missão é aqui. Talvez esse homem tenha sido o primeiro mensageiro da palavra em um ambiente hostil, em um ambiente de pecado. Talvez esse endemoniado foi a primeira voz do Evangelho de Jesus no lugar tão cruel, tão ruim. Versículo 19. Versículo 19. Jesus, porém, não permitiu, mas ele disse: vai para a tua casa. Sabe o que é isso? Vai para a tua casa, querido? Sabe o que quer dizer essa casa? Essa casa
dizer esposa. Essa casa quer dizer filhos. Sabe aquele homem que eu disse lá no início? Aquele ministro de louvor que caiu, que hoje está sozinho. Ele tem uma casa, gente. Vai chegar um momento em que ele vai voltar para aquela casa. E eu oro por isso, ele vai voltar para a casa dele. Esse homem aqui estava há tempo, a Bíblia diz que estava há tempos, se mutilando, dormindo em sepulcros, vivendo como um animal. Mas ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Jesus diz para ele: vai para a tua casa. Jesus fala para ele: para os teus. Quem são os teus? A família, os irmãos, os pais. Jesus dá uma ordem: cara, vai e volta e refaz a tua história. Vai e volta e conta as maravilhas que aconteceram para você. E Jesus fala para ele e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Assim como aquele homem ministro de louvor lá, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que aquele homem tinha volta para a casa dele, lugar que ele nunca deveria ter saído, mas saiu porque foi bombardeado por manjares que o mundo ofertou. E em algum momento ele cedeu. Porque, igreja, você não cai assim do dia para a noite, igreja. Você cai porque você deu brechas constantes. Você cai porque você foi cedendo cada dia um pouco, até o momento que você já não tem forças para lutar. E aí a palavra diz: então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos se maravilharam. E todos se maravilharam. Igreja, que a gente tenha esse exemplo desse homem que era condenado por todos, por tudo e por todos, mas passou um encontro dele com Jesus, para que ele tivesse a sua vida transformada, a sua vida mudada, e ele pudesse reverter tudo aquilo, todas as pessoas que ele feriu, todas as pessoas que ele magoou, todas as pessoas que ele abandonou. Ele teve uma oportunidade de voltar atrás. Ele reescreveu a história dele, agora com Jesus, anunciando quão grandes maravilhas o Senhor Jesus fez na vida dele. Igreja, não se canse de anunciar. Lembra-se que eu falei, Tiago 1, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Não se canse de anunciar, igreja. Com grandes maravilhas o Senhor tem feito na vida de vocês. E vocês sabem o que Ele tem feito. Vocês sabem de onde Ele tirou vocês. Vocês sabem muito bem disso. Da onde Ele tirou e onde Ele colocou. Então não se cansem de anunciar isso. Porque vocês sabem, igreja, que se fosse por vocês, pela força de vocês teriam conseguido. Sejam humildes em admitir isso, não teria conseguido. Vocês só conseguiram porque tem alguém muito maior que fez um mundo tudo brilhar, que move esse mundo a teu favor. Entenda, você é filho, você é cordeiro de Cristo. Entenda isso. A fé move vocês. Entenda. Você também foi instituído de poder. Você tem esse poder. Você é imagem e semelhança de Deus. Entenda isso. Entenda, definitivamente entenda. Que se você está com Ele, ninguém te segura. Ninguém te segura. Você tem projetos, você tem promessas, elas não se cumprem. Deus não nos deu espírito de covardia,
tenho Ele, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra para ti. Essa palavra. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Nós agradecemos ao Senhor pela palavra, agradecemos ao Senhor pelo presbítero Luiz, que é um cara espetacular na palavra, um mestre, e eu profetizo sobre a tua vida mais sabedoria, entendimento que vem direto do Senhor, coisas que muitos não sabem. Eu profetizo sobre a tua vida nessa hora, que o Senhor revele o teu coração. Em amor, que a tua palavra vem do Senhor, que mexe nos nossos corações, seja o cara que vai romper as barreiras espirituais, e que vai nos convencer através do Espírito Santo. Sabe, desde que, como o irmão Luiz falou, a gente não abriu isso aqui para arrecadar bens materiais sobre essa terra. A gente não abriu esse espaço nesse objetivo, mas o Senhor vinha tocando no nosso coração há um tempo, e o objetivo é, primeiramente, adorar Ele de todo o nosso coração e pregar o Evangelho do arrependimento, pregar o Evangelho do amor a Cristo, o Evangelho simples, aquele Evangelho que João Batista veio para anunciar, o Evangelho do arrependimento. E eu quero dizer que nós buscamos o Senhor nesse lugar, para que quando vocês chegarem aqui, vocês não saiam da mesma forma que vocês entraram, que a semana de vocês não comece turbulenta, que a semana não comece no enfado, que a vida de vocês não continue sendo aquilo que vocês eram até chegar nesse lugar. Se você já era uma pessoa boa, que você se transforme em uma pessoa melhor. Mas se no teu coração há maldade, se no seu coração há coisas que precisam de mudança, nós abrimos esse espaço porque cremos que o Senhor, Ele é o Deus nesse altar, e Ele é o transformador. A Bíblia fala no livro de Lucas, e Lucas relata sobre as pregações de João Batista, onde João Batista começa relatando sobre o batismo do arrependimento, e mais à frente ele vai falando, e ele fala assim no versículo: eis que o machado já está posto à raiz, e se essa raiz não der bom, se essa árvore não der um bom fruto, ela vai ser cortada. É esse evangelho que nós pregamos essa noite, para que o nosso coração seja transformado todos os dias, para que a gente olhe para o nosso próximo em amor, não como disputa, para que a gente busque o Senhor de todo o nosso coração, para que o nosso lar seja abundante em paz, em alegria, para que os nossos filhos não venham se corromper nesse mundo, para que os nossos filhos cresçam em amor e em virtude. Se o mundo caminha ladeira abaixo, eis que esse lugar se levanta para levantar o povo aonde vai levar o Evangelho de Jesus Cristo. E vocês que estão nessa noite nesse lugar, vocês são os escolhidos,
vocês que nos ouvem nessa noite, vocês são os escolhidos para ser a luz desse mundo. Não importa o que você tenha a contribuir, quem sabe você diga assim: eu sou o menor no reino dos céus, no reino de Deus eu sou o menor. Esse o Senhor faz do menor o maior, do maior o menor. Nós oramos e buscamos o Senhor nesse lugar para que a tua alma não seja satisfeita de coisas boas, de palavras boas, que você vai ser bem sucedido nessa vida terrena, que você vai ter bênçãos terrenas. Não. Nós oramos ao Senhor nesse lugar, e nós buscamos ao Senhor nesse lugar para que o teu Espírito esteja ligado ao Senhor, para que Ele tenha controle da tua vida, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso, como eu já falei, igreja. A gente busca por uma coisa nessa terra, e quando a gente adquire, a gente já quer outra. Mas aquele que bebe da água, aquele que bebe da fonte da água da vida, esse não sente falta de nada. Nós buscamos o Senhor neste lugar para formar um povo, para formar um exército que vai estar à frente da palavra do Senhor, que não vai se contentar, que não vai ficar feliz em ouvir palavras, porque a Bíblia relata que no fim dos tempos as palavras vão ser mudadas e o coração dos homens vão ser voltados às coisas terrenas, ao Evangelho de adquirir. Mas João Batista pregava assim: se você tem duas túnicas, fica uma para você e não uma para os próximos. Mas os cobradores de impostos, o que é que nós vamos fazer? Seja justo. Mas eu sou um guarda, o que nós fazemos? Seja justo, seja bondoso, seja em amor. E é isso que nós pregamos essa noite. Tenha amor no seu coração. Olhe para o teu próximo com um olhar misericordioso e não com os olhos de julgadores. Olha o teu próximo com amor, como Cristo amou a igreja e se entregou na cruz do Calvário para morrer pela igreja. Assim nós desejamos nessa noite aqui buscando o Senhor, não pelo meu trabalho, pelo meu emprego, mas orando e buscando o Senhor por aquele que se encontra nas drogas, por aquele filho que não quis vir para a igreja, pelo marido que não quis vir para a igreja. Pede ao Senhor nessa noite, quer fazer uma campanha, levanta uma campanha em jejum e oração para aquele que não conhece o Senhor ainda. Porque a partir do momento que nós começarmos a orar pelo próximo, as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Aquilo que a gente tanto busca, quando nós largamos, nós mostramos e provamos ao Senhor que Ele é maior que qualquer coisa na nossa vida, as coisas se achegam para nós. Então vamos nos preocupar com o que vamos comer, com o que nós vamos vestir, porque Jesus foi claramente, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como os lírios do campo. Os pássaros não plantam e colhem todos os anos, e mais nós que somos filhos dele, nada vamos ter falta. Nós oramos nesse lugar e nós buscamos o Senhor para que a glória do Espírito Santo chegue sobre cada vida, igreja, e que transforme os nossos corações em amor, em mansidão, em paz e em igualdade. Nós oramos ao Senhor e clamamos por Ele, para que aqueles que ouvem esse Evangelho sejam ministrados pelo Senhor e não por nós. Nós clamamos e pedimos para que você que nos assiste, para que você que ouve a palavra, venha aqui na frente, daqui 2 dias, 2 cultos, dizer que a tua casa já não anda mais em escuridão, que ali o Senhor está reinando. As enfermidades caem por terra. A nossa fé é aumentada quando o Senhor é Deus sobre o altar. Fica em pé, igreja. Feche os seus olhos. Oh Deus, eterno Pai. No livro de Lucas 3, versículo 9, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é
oração é o almoço. Se há mudanças a serem feitas na sua vida, busque do Senhor agora. Não seja ganancioso, não seja altivo, não seja rebelde. Deixe que o Senhor bata a sua porta nessa noite e deixe Ele entrar no seu coração e fazer morada na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta para mim, eu entrarei na sua casa e cearei com Ele. Por isso que João Batista falava: eu batizo para que tenha o arrependimento. Mas eis que vem um após mim, e esse que vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar a correia das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Busca por esse batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é só você pular aqui na frente e falar em línguas estranhas, não. O batismo do Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo. Ser bondoso, ser uma boa esposa, um bom esposo, uma mansidão dentro do lar, uma calmaria. Diante das tempestades, manter-se calmo. Diante das dificuldades, o dom, igreja, o batismo do Espírito Santo, ele faz com que a gente enxergue além daquilo que está acontecendo. Porque o inimigo, ele traz tempestades para a nossa vida que a princípio vão nos devorar, que a princípio vão nos tragar diante do mar. E quando nós nos escondemos em Cristo, o Senhor eleva nós no mais alto, igreja. E nós vemos que nós estávamos dentro de um copo de água. Nós vemos que nós estávamos dentro de um copo de água, porque o Senhor nos faz se tornar grandes, e aquela dificuldade, aquele problema, ele se torna nada, porque o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. Você que quer uma mudança na sua vida, você que busca do Senhor, você que entra semana e passa semana, feche seus olhos, você que está nos ouvindo nessa noite. Eu quero dizer que o Senhor, Ele é maior do que qualquer coisa que a gente possa buscar. Mas se você busca por uma cura nessa noite, eu quero dizer que Jesus é a cura. Se você busca o Senhor nessa noite por uma enfermidade, eu quero dizer que Ele é Deus para entrar nessa enfermidade e sarar o teu organismo. Se a tua mente se encontra depressiva, eu quero dizer que Jesus, Ele é suficiente para colocar todos os seus neurônios em ordem. Ele é Deus para tirar toda a tua ansiedade, toda a tua angústia. Eis aqui o Senhor dos Exércitos, onde está sentado no trono, o Senhor, e ao Cordeiro seja o louvor. Presidente Luiz, vem aqui pra frente. Seja a honra. Declara o Senhor. Seja a glória. Profetiza sobre essa igreja, irmãos. Profetiza sobre essas crianças, que o Espírito Santo vai descer sobre elas. Pelos séculos dos séculos. Mais uma vez que João está sentado. Ao que está sentado no trono.
desertos. Ajuda cada um, ó Deus, a enfrentar os seus gigantes, ó Senhor. Capacita, ó Deus. Vem sobre isso. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Mas a alegria vem pela manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Eis aqui o nosso Deus. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode se cumprir. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado, ó Deus, por esse lugar. Obrigado por todos que se encontram com nós, ó Pai. E eu oro, Jesus, e peço que a semana deles seja planejada pelo Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que nenhuma ansiedade, que toda depressão já caiu por terra em teu nome, ó Deus. Eu declaro e determino em nome de Jesus que os demônios caíram por terra, Senhor, e eles não vão ter forças sobre o teu povo. Oh Deus, eles não vão ter forças para tentar nos derrubar através dos que estão mais próximos de nós, porque o Senhor está blindando, e eu profetizo e declaro em nome de Jesus que o Senhor venha blindar a casa da sua igreja, aqueles que não se encontram neste lugar, ó Deus, mas que estejam guardados pelo teu Espírito Santo. E assim seja, em nome do Pai, do Filho